Olá pessoal, tudo bem? Essa semana a nossa trilha é referente à revisão de ciências. A revisão ela está sobre os assuntos de anfíbios e répteis, que é esse o assunto que vai estar na nossa prova de sexta-feira. Então, a respeito dos anfíbios e répteis, eles têm algumas características bem importantes que a gente não pode esquecer. Então, anfíbio significa o quê? Duas vidas, né? Por que duas vidas? Porque ele vai ter uma vida na forma aquática e ele passa por um processo de transformação que é chamado de metamorfose para a fase adulta. Os anfíbios eles vieram dos grupos dos peixes e vindo do grupo dos peixes, que eram totalmente aquáticos, eles passam por um período de transição. Então, eles não são totalmente terrestres, mas também não são totalmente aquáticos. Eles têm um período de transição, em que eles têm uma parte da vida, que é a parte de larva, que é a parte que a respiração é branquial. Eles necessitam da água para o processo de reprodução, e a sua respiração nessa fase é branquial. Aí, quando ele passa para o desenvolvimento, para a transformação, a respiração na fase já adulta é pulmonar e cutânea. Os pulmões não são totalmente desenvolvidos, então ele necessita de um auxílio através da respiração cutânea. A pele é muito fina e ela tem uma camada de muco, em que ela vai evitar o processo de desidratação. Só que mesmo assim ele precisa viver em ambientes úmidos, porque senão ele pode desidratar, mesmo com a camada de muco. A fecundação desses animais ela é externa e é totalmente dependente da água, porque os ovos são sem cascas. E esses ovos, eles acabam se desidratando se eles forem colocados em ambiente onde não tem água. A larva, como já comentei, é totalmente aquática por ser branquial. Ela eclode do ovo, que não possui casca, já dentro da água, e ali ela permanece até o processo de transformação. Os répteis são animais que possuem pulmões, eles já têm uma pele queratinizada que vai impedir a desidratação. Eles possuem a queratina, que é um tipo de proteína que vai tornar a sua pele, que são escamas ou placas dérmicas, totalmente queratinizada, impedindo a desidratação. A fecundação é interna e eles não dependem mais da água para a reprodução. Eles acabam colocando ovos e esses ovos já têm casca calcária. É um dos grandes avanços evolutivos desses grupos de animais. Então, essa transição dos anfíbios para os répteis. Os anfíbios são totalmente dependentes da água para a sua fase de reprodução e desenvolvimento. Já os répteis não necessitam mais da água, tanto que sua respiração é totalmente pulmonar, possui a pele queratinizada e os ovos com casca calcária. 3 grandes avanços evolutivos. Tanto os anfíbios quanto os répteis, eles têm uma importância ambiental muito grande. Só que, infelizmente, essas espécies têm entrado em extinção, estão ameaçadas de extinção, justamente pela ação do homem. A redução de florestas significa a redução de água, um recurso particularmente importante para os anfíbios, pois a maioria depende dela para se reproduzir. Assim como os anfíbios, os répteis são animais pecilotérmicos e, por não manterem a temperatura do corpo constante, são muito suscetíveis à variação climática, sofrendo muito com o aumento de temperatura. Por serem animais que não se movimentam e nem se deslocam muito, eles se tornam vulneráveis a qualquer mudança em seu habitat. E, além disso, os anfíbios, por apresentarem a pele permeável, e por possuírem 2 ciclos de vida, um na água e outro na terra, são extremamente sensíveis às substâncias tóxicas e poluentes, tanto no ar quanto na água. Por serem extremamente sensíveis a perturbações do ambiente, eles são considerados bioindicadores da qualidade ambiental. Bioindicador significa que eles analisam o número de espécies que têm para verificar como é que está o ambiente. Através do número de espécies, eles conseguem detectar se o ambiente está poluído, está conservado ou se está passando por um processo de degradação. Mas você deve estar se perguntando por que esses animais são tão importantes para o equilíbrio ambiental. A resposta é simples, porque as serpentes controlam a população de ratos, os anfíbios e lagartos se alimentam de uma grande variedade de insetos e outros artrópodes, além de servirem de alimento para diversos animais vertebrados. Diante disso,
podemos concluir que os répteis e anfíbios são organismos fundamentais para a cadeia alimentar, e a redução na sua população afeta consideravelmente a estrutura trófica das comunidades. Trófica significa os níveis de organização quanto à alimentação, predadores e presas. Os anfíbios, então, só repetindo um pouquinho, foram os primeiros vertebrados a ocupar o ambiente terrestre. Eles são pecilotérmicos, isso quer dizer o quê? Que a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente, e eles são ovíparos, quer dizer que eles vão colocar os seus ovos e o desenvolvimento é fora do corpo. E esses animais, eles vão possuir os pulmões, só que esses pulmões não são o suficiente para absorver todo o oxigênio necessário, por isso eles possuem uma pele muito fina, lisa, e essa pele possui glândulas em que liberam muco, em que vão absorver melhor esse oxigênio do ar. Na fase larval, esses animais respiram através de brânquias. Quando tornam-se adultos, as brânquias desaparecem, tornando-se pulmões e a pele é apropriada para a respiração. O processo de reprodução. Então, a reprodução ela é totalmente dependente da água. Os ovos são gelatinosos e não possuem casca. A fecundação é externa. O macho e a fêmea lançam os seus gametas, aonde eles vão ser fecundados fora do corpo. E são animais de sexo separado, em que é muito visível o macho e a fêmea separados. Isso é chamado de dimorfismo sexual. Essa fecundação sendo fora do corpo, esses ovos caem na água, formando uma estrutura gelatinosa aonde vai desenvolver o embriãozinho, a larva, e acaba passando pelo processo de desenvolvimento. As brânquias acabam sendo substituídas, acabam surgindo pulmões, as patinhas vão crescendo e eles acabam saindo do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Então, no grupo dos anfíbios, a pele deles, como já falamos, é uma pele lisa e úmida que vai facilitar as trocas gasosas, muito vascularizados, os vasos sanguíneos são muito próximos da superfície da pele, rica em glândulas mucosas e serosas para facilitar essa troca gasosa. Os sapos, de uma forma geral, eles possuem uma glândula chamada de paratoide, aonde vai liberar um veneno. Esse veneno não é liberado para as pessoas. Ele é liberado quando ele é abocanhado pelas serpentes. Quando a serpente vem e abocanha o sapo, ele vai acabar pressionando essa glândula de veneno que ele tem logo atrás dos olhos e ele vai liberar esse veneno. Mas para as pessoas ele não faz nada. Ele é pecilotérmico, são animais em que a temperatura do corpo vai variar de acordo com o ambiente. Respiração branquial na fase de larva, cutânea e pulmonar na fase adulta. A circulação é fechada, isso quer dizer que ele tem um coração com vasos sanguíneos, 2 átrios e um ventrículo, possui a estrutura interna, a anatomia do coração deles. A excreção é ureia, então é uma excreção liberando ureia, em que é uma excreção que ela não é totalmente tóxica, então ela é uma excreção intermediária. Temos 3 tipos de produtos que vão ser excretados: a amônia, ureia e ácido úrico. A amônia é totalmente tóxica, em que normalmente os animais totalmente aquáticos, como os peixes, acabam liberando. A ureia ela é excretada pelos anfíbios, pelos mamíferos e pelas aves. E já o ácido úrico, ele é liberado, ele é excretado pelos répteis. A reprodução, eles possuem 2 sexos, quer dizer que eles possuem dimorfismo sexual, macho e fêmea em corpo separado, fecundação externa e o desenvolvimento indireto. Temos 3 grupos, 3 ordens, os anuros, urodelas e ápodas. O grupo dos anuros são aqueles que não possuem cauda quando adultos, que seria o grupo dos sapos, rãs e pererecas. Urodelas, aqueles que possuem as caudas, como as salamandras e os tritões. E o ápoda com patas, sem patas, como é o caso da cobra cega. Esse A é de negação e podes pés, então ele não possui pés, que é o caso da cobra cega. Então os anfíbios, eles, ao contrário dos peixes e répteis, não possuem escamas, é o corpo totalmente ausente de escamas.
A pele é lisa, fina e úmida. Vivem geralmente em ambientes úmidos próximo à água, lagos e represas. Por quê? Porque eles necessitam viver em um ambiente mais úmido pela essa troca gasosa que acontece através da pele. Se alimentam de pequenos animais como moscas, aranhas, minhocas e até mesmo de outros anfíbios ou pequenos mamíferos. Eles se dividem em 3 grupos: anuros, que são aqueles que possuem 4 patas e não possuem cauda na fase adulta. Além disso, passam por um processo de metamorfose, que seriam sapos, rãs e pererecas. A diferença entre eles: os sapos adultos são de ambiente terrestre, as rãs, bem que essa aqui é uma perereca, elas possuem as patas modificadas entre os dedos com nadadeiras, porque elas passam a maioria do tempo dentro da água mesmo, e as pererecas, adaptações para o salto. As suas patinhas são próprias para o salto. A segunda grupo dos anfíbios seriam os ápodes, que seriam as cobras cegas ou cecílias, também chamados, né? Não possuem patas, o corpo é alongado, e o corpo deles é liso e sem escama. Eles cavam galerias no solo, aonde passa grande parte da sua vida. Os urodelos possuem cauda, corpo alongado, 4 patas, não podem ser confundidos com lagartixa, tá? Lagartixa não faz parte dos anfíbios, faz parte do grupo dos répteis. E eles não possuem escamas nem unhas. No Brasil existe somente a salamandra, não existe essa que tem as brânquias para o lado de fora da cabeça. O outro grupo que nós vamos ver são os répteis. Os répteis são presentes em diferentes ambientes terrestres e aquáticos, a maioria carnívoro e alguns herbívoros. Corpo coberto por uma pele seca, sem glândula, impermeável, podendo apresentar escamas ou placas ou carapaças. São pecilotérmicos também, que a temperatura varia de acordo com o ambiente. Todos eles possuem respiração exclusivamente pulmonar, coração com 3 cavidades, sangue venoso se mistura com o sangue arterial no ventrículo, e a única exceção que nós temos é do grupo dos crocodilianos, que os crocodilos possuem um coração com 4 cavidades. Dentro do avanço evolutivo, que permitiu que os répteis totalmente fossem independentes da água, tem algumas características. A respiração ser totalmente pulmonar, então eles conseguiram uma independência da água, pela respiração não ser mais branquial, mas sim totalmente pulmonar. A pele ser queratinizada, onde vão ter as suas placas córneas, as suas escamas, vão ter essa proteína, que é a queratina, tornando a pele totalmente impermeabilizada. E os ovos, o grande avanço evolutivo, ovos com casca calcária. Dentro desses ovos, ele vai ter o saco vitelínico, a albumina, vai ter a camada de ar, o coro, o alantoide, aonde vai fazer as trocas gasosas. O âmnion, onde é uma bolsa que ela mantém o embrião hidratado dentro do ovo. Então, o grande avanço evolutivo, ovos com casca calcária. E a liberação do ácido úrico. A liberação do ácido úrico faz com que ele perca pouca água no processo de excreção. Os répteis, nós vamos encontrá-los em diversos ambientes, inclusive dentro de casa, como é o caso das lagartixas. Então, eles vão ser encontrados em troncos ou copas de árvore, dentro da água, ou mesmo dentro de casa caminhando nas paredes, como as nossas queridas lagartixas. Não mate as lagartixas. As lagartixas se alimentam de aranha marrom. É o predador natural da aranha marrom. Então, não mate a lagartixa. Os répteis, o corpo está coberto por escamas e são animais pecilotérmicos, em que a temperatura varia de acordo com o ambiente. O grupo dos crocodilianos, nós vamos ter como representantes os jacarés e crocodilos. Temos outros indivíduos, mas os mais importantes para nós no momento são esses dois, jacarés e crocodilos, que vão ser encontrados em ambiente terrestre ou aquático. Consegue perceber a diferença na estrutura óssea da cabeça deles. Os jacarés, os dentes são armazenados dentro da boca, já o crocodilo, os dentes estão expostos para fora, aonde vai ter essa estrutura com a dentição totalmente voltada para fora da boca. No grupo dos quelônios, nós temos as tartarugas, cágados e jabutis, que eles são animais que possuem uma carapaça em volta do corpo,
Além disso, possuem cauda e 4 patas e podem ser encontrados tanto em ambiente terrestre ou aquático, de água doce ou água salgada. Dentro do grupo, olha como vamos ter a diferença. Nós temos as tartarugas, que são totalmente aquáticas, tanto de água doce quanto água salgada. Vamos ter os jabutis, que eles são totalmente terrestres, eles se alimentam, são herbívoros e totalmente terrestre. E o cágado, que ele pode ser tanto ambiente terrestre como de água doce, ele consegue fazer essa transição. E o outro grupo que nós temos é dos escamados. O grupo dos escamados, ele envolve tanto o grupo dos lagartos como o grupo das serpentes. Os lagartos possuem 4 patas com unhas e cauda. Alguns são capazes de soltar um pedaço desta cauda quando se sentem ameaçados, é chamado de autotomia caudal, mas encontrados em ambiente terrestre. Então nós vamos ter a lagartixa, calango, o dragão de Komodo, os teius. Aqui na Mata Atlântica temos bastante o teiu, camaleão e os próprios lagartos de um modo geral. Todos, a iguana também, todos fazem parte do grupo dos lagartos. O grupo das serpentes são animais de corpo longo, cilíndrico, com cauda comprida, não possuem patas, são todos eles ápodes, típicos de ambiente terrestre, podem ser encontrados em buracos, troncos de árvores, em alguns casos em ambiente aquático ou mesmo em cima de algumas árvores. Vamos ter vários grupos delas. As cobras, né, a principal diferença entre uma serpente e uma cobra. A cobra é aquela que tem essa aba na lateral da cabeça, como a naja. O restante que não tem essa aba na lateral da cabeça é chamado de serpente. Aqui é uma serpente que está fazendo a troca de pele. Ela troca a sua pele por completo. No caso da cascavel, cada troca de pele, ela acaba armazenando um pouco no final da cauda e ela vai formando o chocalho. Então, qual a diferença entre um animal peçonhento e um animal venenoso? O animal venenoso é aquele animal em que ele tem a glândula de veneno, ele produz o seu veneno, a sua substância tóxica, mas ele não possui um órgão especializado para lançar esse veneno, como é o caso da taturana, que ela acaba, o próprio contato com ela, a taturana é uma lagarta, que se você encostar quando ela estiver num tronco de árvore, você vai ser envenenado. No caso da compressão, como é o caso do sapo, ele possui a sua glândula de veneno, só que ele não tem um órgão especializado para injetar esse veneno. Ele, quando a serpente abocanha esse animal, ela acaba pressionando a glândula de veneno e aí faz com que esse veneno seja liberado. No caso dos animais peçonhentos, eles possuem a produção da substância tóxica e apresentam o aparelho especializado para fazer a inoculação desse veneno, como por exemplo os escorpiões, eles possuem o aguilhão, é onde vai injetar o veneno na sua presa. No caso das serpentes, eles possuem o dente inoculador, que é um dente onde vai ter um sulco, onde vai ter um canal por onde vai passar esse veneno que o animal produziu. Mas nós temos algumas serpentes que não possuem esse dente inoculador e nem possuem glândula produtora do veneno, como é o caso das serpentes chamadas de aglifas, que são as jiboia, sucuris, cobra d'água. São aquelas serpentes que elas matam a sua presa por constrição. Elas dão aquele abraço e aí ela acaba utilizando da constrição para matar a sua presa, onde ela vai esmagar os seus ossos, esmagar os seus músculos e, consequentemente, acaba matando a presa por asfixia. Já as demais, elas possuem o dente inoculador, só que esse dente está em posições diferentes ao longo da sua boca. As mais perigosas são as solenóglifas, que são aquelas em que o dente inoculador do veneno fica bem na frente da boca dela, como é o caso das cascavéis, jararacas, surucucu, que são aquelas serpentes em que o dente fica bem na frente, em qualquer esbarrada, ele pode lançar o veneno, ele pode injetar o veneno. Mas uma coisa muito importante, as serpentes, de um modo geral, ela vai ter mais medo de você do que você dela. Ela só vai te atacar quando ela se sentir ameaçada, quando ela se sentir, quando ela estiver correndo risco. Caso contrário, ela vai fugir de você. Uma diferença bem visível de uma serpente totalmente peçonhenta, uma serpente que vai
ter esse dente inoculador bem na frente é os olhos. Se você observar os olhos das outras serpentes, ele tem uma pupila arredondada. Das serpentes peçonhentas, como é o caso da cascavel e jararaca, ele tem uma pupila na vertical. Então, observa a diferença. Pessoal, para nossa revisão é esse o assunto, a parte mais importante. Nos vemos nas nossas aulas de segunda e terça, e bom estudo para vocês.